Bom, meu nome é Guilherme Lapin, sou médico formado em 99, sou cirurgião geral e cirurgião plástico. Eu agradeço a TV Alfa Ômega, senhor Edival Casoni, pelo convite para mais um Saúde em Questão. O tema de hoje é abdominoplastia, também chamada de dermolipectomia abdominal. Bom, essa é uma cirurgia indicada quando a paciente tem sobra de pele e de gordura no abdômen. Isso acontece com frequência naquelas pacientes com tendência à flacidez no abdômen ou que tiveram uma gestação onde perderam o controle do peso, ou que tinham obesidade mórbida e perderam muito peso após com dieta ou mesmo com cirurgias de redução do estômago, que são as chamadas cirurgias bariátricas, né? A sobra de pele que fica no abdômen abala muito a autoestima das pacientes, né? Podem se sentir envergonhados em situações onde o corpo fica mais à mostra, como ao usar sungas, biquínis, roupas de banho ou roupas mais justas, por exemplo. A abdominoplastia é uma cirurgia que foca justamente na correção dessa sobra de pele, sobretudo na sobra de pele inferior e na flacidez do abdômen como um todo. Mas ela modela muito pouco o corpo. Na verdade, a abdominoplastia feita sozinha acaba por deixar uma sensação de tronco quadrado, sem cintura. Por isso nós costumamos associar essa cirurgia com uma lipoaspiração, justamente para ganhar forma e modelar o tronco, além de corrigir a flacidez. Aí, para saber mais sobre lipoaspiração, eu sugiro que vocês assistam ao vídeo do Saúde em Questão com o tema lipoaspiração, onde esse assunto é bem explorado. Bom, como que é feita a abdominoplastia? É uma cirurgia onde é feita uma incisão baixa, abaixo do elástico da calcinha, que infelizmente não pode ser pequena, porque senão a sobra de pele não vai ser corrigida. Na verdade, o tamanho da incisão é tão grande quanto maior for a sobra de pele no abdômen. Ou seja, para pacientes com grandes sobras de pele é necessária uma incisão maior. Por causa do tamanho da cicatriz, é muito comum eu ouvir a pergunta: doutor, eu posso fazer uma lipo em vez de fazer uma abdominoplastia? Porque eu não quero a cicatriz. Bom, então veja, é claro que todos nós queremos cirurgias com um mínimo de cicatriz, sobretudo na cirurgia plástica, né? Mas a lipoaspiração ela trata apenas de um componente do abdômen, que é a gordura. Ela não trata a pele. Se já existe uma flacidez ou sobra de pele, isso iria piorar se fosse feita apenas uma lipoaspiração, porque nós iríamos retirar o enchimento de gordura por baixo dessa pele e fazer com que ela sobrasse mais ainda. Então lembra do seguinte, a lipo tende a piorar a flacidez, porque ela esvazia a gordura do subcutâneo. Ela só funciona em pacientes que não têm sobra de pele, porque aí a pele pode se retrair e se acomodar naquele novo formato. Mas quando já existe uma sobra de pele, daí a certeza que se fizermos uma lipo, a pele vai sobrar. E é necessária uma maneira de retirar essa sobra, que vai produzir uma cicatriz, como eu já disse, tão grande quanto a quantidade de pele sobrando. No entanto, essa incisão, quando é bem feita e bem cuidada, ela costuma ficar fina, depois de alguns meses ela fica branquinha e ela fica totalmente escondida embaixo da região da calcinha ou cueca e permite o uso de biquíni, sungas, sem problemas. Ou seja, quando bem indicada, a melhoria do contorno corporal que a abdominoplastia traz mais do que compensa a presença dessa cicatriz, porque resgata a autoestima e o prazer do paciente com o seu próprio corpo, inclusive de exibi-lo. Bom, continuando sobre a técnica, por essa incisão também é feita a chamada correção da diástase dos reto-abdominais. O que é isso? Para entender, a parte anterior do abdômen tem um par de músculos que se estendem de cima para baixo como duas fitas paralelas. A parte medial de cada um desses músculos costuma ter 1 centímetro entre si. Quando o paciente passa por uma gestação ou por um grande ganho de peso, o conteúdo intraabdominal se distende e acaba lateralizando esses músculos reto-abdominais. Isso acaba criando uma fraqueza na linha média da parede abdominal, que nós chamamos de diástase. E nessa fraqueza pode aparecer hérnias e deixar o abdômen mais abaulado e mais flácido. Por isso que um dos objetivos da abdominoplastia é justamente trazer os músculos reto-abdominais novamente para a linha média do abdômen, através de uma aplicatura de cima para baixo, que vai também corrigir a fraqueza da parede abdominal e ainda fazer uma melhoria estética do contorno. Então, como eu sempre digo, seria como apertar um espartilho interno.
diminuir todo o diâmetro desse tronco através dessa aplicatura. Bom, a cirurgia da parte do umbigo é um outro local que gera muita curiosidade, né? Na verdade, o umbigo ele é liberado do resto do abdômen. Ele continua espetado no mesmo lugar. E o que desce é o abdômen. Quando nós tracionamos esse abdômen para baixo, nós temos a oportunidade de tirar o excesso de pele e aí nós fazemos um orifício nesse retalho abdominal para exteriorizar novamente o umbigo. Portanto, o umbigo resultante dessa cirurgia é o próprio umbigo do paciente, não é um umbigo produzido de forma cirúrgica. Mas a maneira como se trata o umbigo atualmente é uma das evoluções das técnicas de abdominoplastia. Porque hoje nós deixamos a cicatriz ao redor do umbigo bem lá no fundo, quase invisível mesmo, tirando aquele estigma de paciente que fez cirurgia plástica. Com a técnica atual é muito difícil identificar, por exemplo, numa praia, quem fez e quem não fez abdominoplastia, como era possível antigamente. Qual é a anestesia dessa cirurgia? A anestesia de eleição costuma ser a anestesia geral, mas também pode ser feita uma anestesia peridural com sedação, dependendo da indicação e dependendo do médico. Quando a abdominoplastia é associada com uma lipoaspiração, a preferência é pela anestesia geral, pelos motivos que eu já expliquei no vídeo de lipoaspiração. E aí quem puder dá uma olhadinha nele depois. Quais são os riscos dessa cirurgia? Bom, a abdominoplastia é uma cirurgia segura, mas claro que como qualquer cirurgia ela tem os seus riscos. Mas esses riscos são baixos, principalmente quando se escolhe um profissional treinado e uma estrutura hospitalar adequada. Eu sempre digo que toda prevenção de complicações envolve algum custo. E muitas vezes o local mais barato não atende às práticas mais seguras para o paciente. Também é necessária uma avaliação pré-operatória correta, claro, com os exames de sangue, exames de imagem, que o paciente necessitar para que ele tenha esses riscos reduzidos ao máximo, né? Uma preocupação constante para essa cirurgia é a trombose, né? A trombose venosa profunda. Mas é possível reduzir muito esse risco com o uso de meias elásticas durante a cirurgia. Por cima dessas meias elásticas são colocadas também meias pneumáticas, que são câmaras de ar que vão inflando e desinflando de baixo para cima, empurrando o sangue de baixo para cima de modo que ele não pare dentro dos vasos, portanto que ele não faça trombose. Pós-operatório. Então, essa é uma cirurgia que tem um detalhe meio chato. A paciente não pode esticar o tronco por aproximadamente 3 semanas, porque todo o abdômen foi tracionado para baixo. Então isso quer dizer que o paciente não pode ficar ereto e nem dormir totalmente na horizontal durante esse tempo de 3 semanas. Então, para ficar de pé, a orientação que nós damos é que ele deve encaixar o quadril para frente e relaxar os ombros, de modo também a relaxar o abdômen. E um detalhe importante é que o paciente não pode ficar dobrado para frente, né, com o peso à frente do centro de peso do próprio corpo. Senão ele vai ter uma dor lombar fortíssima e isso é uma das coisas difíceis de controlar no pós-operatório. Para deitar, é necessário então usar uns 3 travesseiros atrás das costas e uns 2 travesseiros abaixo dos joelhos, de modo que ele fique meio dobrado, tipo numa espreguiçadeira. Então tudo isso ao redor de umas 3 semanas e aos pouquinhos, lógico, o paciente vai esticando e a cicatriz vai liberando e ele volta para a postura normal. A parte da dor varia bastante de paciente para paciente, mas em geral ela é bem controlável com os analgésicos corretos. E depois da primeira semana a melhora é muito rápida, é bem nítido que o paciente melhora muito depois da primeira semana. Bom, o uso de malhas cirúrgicas e a drenagem linfática é indicado para todos os casos e é o cirurgião plástico que deve dizer quando o paciente deve parar de usar essa malha. O resultado final para essa cirurgia de contorno corporal fica sempre ao redor de 4 a 6 meses, que é quando o inchaço cede e as fibroses vão ter vão terem sido absorvidas. Bom, para maiores dúvidas, eu vou deixar o meu site, www.clinicamedicalapim.com.br e o meu e-mail, que é laping@uol.com.br. Agradeço a audiência, um grande abraço.